E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Semana passada a gente terminou dilatação térmica e nessa semana a gente começou a absorção de calor. Esse exercício que a gente vai resolver vai falar sobre calor sensível. Então, antes de tudo, vamos revisar e refrescar nossa memória. Estamos estudando terminologia e, mais especificamente, a teoria cinética da matéria. E com dilatação térmica estudamos a interação entre os corpos, e com calorimetria agora estudaremos as propriedades de um corpo em interação com alteração de temperatura. Como que o fenômeno se comporta dado uma variação de temperatura, a gente tem que levar em consideração algumas grandezas que são fundamentais para a resolução de todos os exercícios e entendimento da matéria. Então, a primeira grandeza que a gente vai relembrar é a capacidade térmica de um objeto, que é a constante de proporcionalidade entre o calor Q recebido ou cedido pelo objeto pela variação de temperatura ΔT. E na aplicação, a gente vai usar a relação capacidade térmica pela unidade de massa e o calor específico. E esse calor específico ele se refere não a um objeto, mas a uma massa unitária que pertence ao material de que é feito o objeto. No caso do exercício que a gente vai resolver agora, é a água. Então vamos resolver o exercício 25 da seção 18.4 do Halliday. Como é um enunciado comprido, vamos fazer a primeira leitura e depois separar os nossos objetivos. Ele está falando sobre um nutricionista que aconselha as pessoas que querem perder peso a beber água gelada. Essa água gelada está a 0 graus Celsius, para uma temperatura de 37 graus Celsius, que é a temperatura corporal humana. E quantos litros de água uma pessoa precisa beber para queimar 500 gramas de gordura, supondo que ao ser queimada essa quantidade de gordura, 3.500 calorias, são transferidas para a água? E por que não é recomendável seguir esse conselho do nutricionista? Sendo assim, o nutricionista da questão, ele está utilizando de um conceito de transferência de calor, mas vamos ver por que não faz sentido e não é conveniente, na verdade. Ou seja, nossas palavras-chave é quantos litros para queimar 500 gramas de gordura numa transferência de energia do corpo para a água de 3.500 calorias. Então, nosso conceito inicial é que ao beber água, há transferência de calor entre o corpo e a água gelada. Temos variação de temperatura e transferência de energia. Podemos usar, então, o conceito de calor sensível, uma vez que está tendo essa mudança de temperatura. Agora ficou fácil traçar o objetivo, que é descobrir quantos litros de água uma pessoa precisa beber para queimar 500 gramas. E como o enunciado já passou, para queimar 500 gramas de gordura, precisa ter uma transferência de 3.500 calorias entre os sistemas. Agora é só separar os dados que a questão já fornece para a gente. Aquelas calorias que valem 3.500 é o nosso calor Q, porque é uma energia transferida de um sistema para um ambiente ou de um ambiente para um sistema por causa de uma diferença de temperatura. Lembrando que pode ser medido em joule ou caloria. E a relação com a variação de temperatura vai levar em conta a capacidade térmica, aquela que a gente falou ali no começo, que é o produto da massa pelo calor específico. E da equação do famoso que macete. Que no caso aqui não foi um macete, a gente está entendendo como que foi explicado, e na aula o professor também explica como que foi feito. E estamos trabalhando com água em massa. Sendo assim, vamos isolar essa massa, e já temos a equação que vai fornecer quantos quilos de água que essa diferença de calor fornece. Substituímos, então, o nosso calor por 3.500 calorias, multiplicamos o calor específico pela variação de temperatura. Fazendo a divisão, então a gente descobriu que a gente precisa de 94,6 kg de água para emagrecer 500 gramas. É muita água, mas ainda não é o que o exercício está pedindo. Ele quer em litros, então a gente vai ter que fazer uma série de conversões, mas é bem simples, é só fazer a regra de 3. Então, primeiro a gente vai converter de gramas para centímetros cúbicos. Nós temos a massa de água, 94,6 vezes 10 a 3 gramas, porque agora a gente converteu de quilogramas para gramas. Então, se 1 grama vale 1 centímetro cúbico, quantos centímetros cúbicos que vão ser esse 94,6 vezes 10 a terceira gramas? Vai ser 94,6 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. E agora é só converter de centímetros cúbicos para 1 litro. E o exercício já está fornecendo ali que 1 litro é igual a 10 centímetros cúbicos. Então, convertendo de centímetros cúbicos para litros, nós vamos ter que para queimar 500 gramas de gordura, a gente precisa beber 94,6 litros de água. Concluindo que sim,
muita água para beber para queimar só 500 gramas. Mas elucidando por que não faz sentido, que considerando que a indicação nutricional de ingestão de água por dia é de 2 litros, fazendo essa relação, a gente tem que levaria 47 dias para emagrecer só 500 gramas. Então não conta como um tratamento ou com uma medida intervencional de saúde. Ela é praticamente inútil, além de poder gerar dor de garganta se tomar, porque é um excesso de água gelada no corpo que é desnecessário. Beleza, pessoal? Vindo que é uma questão conceitual bem bacana, porque a gente vai entendendo certinho as grandezas e vendo como que elas são aplicadas. No próximo exercício a gente continua sobre o assunto. Tchau, tchau!